Senhor Deus, fala conosco agora que nós vamos meditar na Tua Palavra. Pedimos em nome de Cristo a Tua direção. Que o Senhor nos dê entendimento, nos dê compreensão, nos dê clareza. Que nós possamos compreender, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor revelou a nós. Que o Senhor mandou que fosse registrado para que nós, iluminados pelo Teu Espírito, pudéssemos entender e aplicar. Obrigado a Deus, te rendemos graças em nome de Jesus. Amém. Queridos, o nosso texto de hoje é Hebreus, capítulo de número 5. Esse texto nos fala sobre a superioridade do sacerdócio de Cristo sobre quaisquer outros, inclusive sobre o sacerdócio da antiga aliança. Se nós formos observar o sentido desse texto aplicando à nossa realidade, nós poderíamos dizer que não existe hoje nenhum sacerdócio verdadeiro que faça intercessão entre Deus e os homens, Ninguém que chame a si mesmo de sacerdote no sentido de fazer intermediação entre Deus e os homens está sendo verdadeiro. Vamos falar sobre isso e sobre muito mais. Hebreus, capítulo 5, versos 1 até o verso 10, o escritor sagrado nos fala sobre estas coisas. Vamos fazer uma leitura em uníssono deste texto e na sequência a gente reflete sobre ele. Assim diz a palavra: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim, também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A nossa igreja, a igreja presbiteriana, ela é uma igreja reformada. Nós nos chamamos a nós mesmos de igreja reformada. Embora este nome ultimamente esteja sendo usado por muitos apenas como um chamariz para enganar incautos. Por exemplo, hoje eu tomei conhecimento da Igreja Reformada Ecumênica. É estranho. E o pastor, lamentavelmente, de origem presbiteriana, ele diz que no corpo dele habita Jesus, Exu, Xangô, Irmã Dulce e um monte de outras coisas. É uma estranheza, é algo absurdo. Com certeza ali não habita o Espírito Santo do Senhor. Mas a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Presbiteriana do Brasil, tem ser uma igreja reformada. Isso significa, entre outras coisas, a defesa da doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. O que significa esta doutrina? Quer dizer que todos os crentes, todo aquele que verdadeiramente crê no Senhor Jesus, pode, em qualquer tempo,
em qualquer lugar, falar com Deus, relacionar-se com Deus. Isso, por exemplo, em relação ao lugar em João 4. Em relação ao tempo e lugar, Jesus diz: virá o tempo, e esse tempo já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Qualquer tempo, qualquer lugar. Os crentes poderão procurar a Deus em oração e adoração, também sem necessidade de intermediação de homens. Eu não preciso procurar uma pessoa para dizer: eu quero que você me represente diante de Deus. Eu posso pedir: olha, interceda por minha vida, ore comigo, peça a Deus por mim, eu posso. Mas pedir que essa pessoa seja o intermediário para que eu não me aproxime, ou, como alguns fazem, colocar-se como intermediários e dizer assim: você não pode, você tem que vir a mim porque eu é que tenho oração forte e poderosa. Isso é um sacrilégio. Porque a Bíblia diz em 1 Timóteo, no capítulo 2, que há um só Deus e também um só mediador entre Deus e os homens. E quem é este? Cristo Jesus, homem. Então, qualquer pessoa que coloque sobre si o título de sacerdote, exigindo que seja reconhecido como mediador, está usurpando uma função, um atributo que pertence unicamente a Jesus. Guarda isso na sua mente. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Mas o fato é que em algum momento na história existiu sacerdotes, existiu um sacerdócio, e estes sacerdotes e sacerdócio não eram fraudes. Por exemplo, quando Jó oferecia sacrifício ao Senhor e intercedia pelos seus filhos, ele estava cumprindo um papel que era devido e adequado de sacerdote do lar, da sua família. Ele não estava agindo fraudulentamente. Foi o próprio Deus quem instituiu, por exemplo, o sacerdócio de Arão. Deus quem tomou Arão e disse: eu vou constituir você como meu sacerdote e os seus filhos depois de ti. Mas ao mesmo tempo a Escritura diz que este sacerdócio, o de Jó e o de Arão, eles não eram eficientes por eles próprios, eles não eram automaticamente eficientes, eles eram representativos. Aquilo que nós chamamos de um tipo de Cristo. Eles apontavam para Cristo. Eles também não eram eternos. Por isso é que hoje já não há mais necessidade de qualquer espécie de sacerdócio terreno. E eu sei que a gente andando por aí sem muito trabalho, a gente vai encontrar muitos sacerdócios de todos os tipos, exercidos por pessoas das mais diversas formas de religião, sejam elas cristãs ou não. A gente ainda encontra muitos que dizem que atribuem a si mesmos o título de sacerdotes e se colocam como intermediários. Mas o fato é que a Bíblia ensina que não existe nenhum sacerdócio semelhante ao de Cristo, o único verdadeiro, aquele que é superior a qualquer outro sacerdócio. A partir de Cristo, nenhum outro sacerdócio é necessário. Nenhum outro sacerdócio é eficaz. Aliás, no capítulo 4, o escritor aos Hebreus diz que Jesus Cristo é o nosso mega sumo sacerdote. É aquele que está infinitamente, incomparavelmente, essencialmente acima de tudo o mais. Então nós já vimos que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Embora, durante um tempo, o sacerdócio judaico tenha sido aquilo que Deus colocou para ensinar o seu povo. Eu quero destacar 3 aspectos que esse texto nos traz sobre o sacerdócio, falando sobre homens e sobre Jesus. O primeiro aspecto é o seguinte: o sacerdócio humano é de natureza limitada. O que isso quer dizer? Verso 1 do capítulo 5.
os sumos sacerdotes eram tomados de entre os homens. Eles eram constituídos para fazer as coisas que Deus mandava a favor dos homens. Eles estavam ali para oferecer dons, símbolo de gratidão, ofertas, e também sacrifícios pelos pecados. Uma outra característica destes sacerdotes é que eles, por serem humanos, eles podiam se compadecer das dores dos humanos. Ou pelo menos deveriam, porque ele também estava rodeado de fraquezas. Mas ele era obrigado a oferecer sacrifícios pelos pecados do povo, e uma coisa que Jesus nunca fez, pelos seus próprios pecados. Em um outro contexto nas Escrituras, o Senhor faz uma indagação ao seu povo que o estava abandonando para admitir outros tipos de cultos, outro tipo de sacerdócio, adorando ao que não deveria ser adorado, adorando a falsos deuses que não eram, naquela época não eram, e hoje também não são nada além de vaidade. Aliás, a palavra bíblica para ídolos significa um montículo de nada. Esquisito, né? Um montinho de nada, mas é isso que significa. Esses ídolos poderiam ser muito bem feitos, como, por exemplo, as esculturas dos gregos, dos romanos. Se você for olhar nos templos asiáticos, você vai encontrar esculturas muito bem feitas, muito bonitas. Ou poderiam ser também esculturas horríveis, como alguns totens que a gente vê em algumas tribos, como as carrancas lá do Rio São Francisco. Quem conhece a Bahia já deve ter visto aquelas imagens horripilantes. Esses ídolos podem ser enfeitados com roupas multicoloridas ou nus. Podem ser desenhos semelhantes aos humanos, podem ser representados como humanos, como no panteão dos deuses gregos e romanos, ou no panteão cristão romanista. Em alguns casos também podem ser animalescos. Podem ser de materiais caros, como ouro, prata, joias, ou pode ser de simples barro, gesso. Mas o fato é que, independente de como eles são, eles não são de utilidade alguma e não podem fazer absolutamente nada pelos cegos que os adoram. O profeta Isaías, lá no capítulo 46, pergunta assim: vocês vão me comparar com quem? Existe alguém semelhante a mim? Existe alguém semelhante ao nosso Deus? Daí eu pergunto, se estas pseudo-divindades não são nada, qual o valor, qual a legitimidade e qual a eficiência dos seus sacerdotes? Para que serve? Qual a possibilidade de um sacerdócio idólatra ser eficaz se os seus ídolos têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm mãos que não apalpam, têm braços que não se estendem para acolher nem para socorrer? E mesmo tendo pés, precisam ser pregados em tábuas para serem carregados. Se os ídolos são isso, os intermediários então são necessários e úteis para quê, afinal? Mas alguém pode perguntar: pastor, e os sacerdotes hebreus? Esses não é um pouquinho diferente? Sim, eles foram. Foi Deus que instituiu o sacerdócio entre os hebreus. Mas para quê? Para que os homens entendessem que eles próprios não podiam se achegar a Deus por causa dos seus pecados faziam separação entre eles e Deus. Para que eles entendessem que precisavam de um legítimo e verdadeiro intercessor. Era uma espécie de processo didático, de ensino. Era um homem representando os homens. Era preciso que fosse um homem que soubesse o que um ser humano pensa. Era preciso que fosse um homem que conhecesse os sofrimentos, as dúvidas, as nossas alegrias, as nossas angústias. Este sacerdote, que o texto diz que era tomado dentre os homens, era chamado por Deus, era separado por Deus. E esse chamado e separação é o que nós entendemos como santificação.
Não tem nada a ver com esse não tem pecado. Quando um homem é santificado, não significa que ele não tem pecado. No Antigo Testamento, quando o Senhor fala assim, santificai-vos para mim, confesse os seus pecados, separem-se das coisas do mundo. Continuavam sendo pecadores, mas eles eram separados para fazer as coisas para Deus, para fazer o que Deus manda. E esse sacerdócio, então, ele era constituído nas coisas concernentes a Deus. Traduzindo, ele era chamado para fazer as coisas que Deus determinava. Ele tinha que fazer o que Deus mandava. O fato de ele ser constituído nas coisas concernentes a Deus era o chamado para ele ser obediente. Mas ainda assim, era só um homem que cometia falhas, que pecava. Em quase tudo, o sacerdote representava o tipo de Cristo. Menos em uma coisa. Quando o sacerdote oferecia sacrifício pelos seus próprios pecados. Porque a Bíblia diz enfaticamente que Cristo era semelhante a nós em todas as coisas, correto? Em tudo? Sem pecado. Está lá em Hebreus 4. Estudamos semana passada. É o nosso sacerdote, se compadece das nossas fraquezas, foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, nossa conclusão, em primeiro lugar, é que o único sacerdócio legítimo humano era o que Deus constituiu em Israel, para oficiar no templo. Fora disso, nenhum outro sacerdócio humano é legítimo. Todos os demais eram cópias fajutas inspiradas por Satanás. Quando alguém se torna um sacerdote de um ídolo, não passa de uma cópia fajuta do que Deus instituiu. 1 Coríntios 10:19, Paulo diz assim: o que eu digo, pois? Falando sobre comidas sacrificadas aos ídolos. Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Se nós dissermos que o ídolo tem valor, estaríamos admitindo que ele representa algo real. Aí no verso 20 ele diz assim: antes, digo que as coisas que eles sacrificam aos ídolos, é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados a demônios. Quando alguém assume a veracidade de um sacerdócio idólatra, segundo Paulo está dizendo aqui, ele se associa a demônios. Quando alguém se associa a uma religiosidade idólatra, ele está se associando a demônios. Vem da mente do diabo, mas passa pela mente dos seus seguidores para manter os incautos seu domínio. Foi o que fez, por exemplo, Jeroboão. Quando separou Israel, a primeira atitude dele foi política. Vamos construir uma capital, Samaria. E a segunda? Idolatria. Olha só o que Satanás inspira ao coração de Jeroboão. Ele vendo que o povo nas festas o povo ia a Jerusalém para cultuar a Deus, ia ao templo, né, ao Senhor. Ele diz o seguinte, lá em 1 Reis 12:27: se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá. Então aqui ele já está se reconhecendo como um usurpador. E me matarão e tornarão a ele ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 ídolos, 2 bezerros de ouro. E veja como a idolatria é mais fácil. E disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. As mesmas palavras lá de Arão, quando foi feito o bezerro de ouro. E mais, não é um templo só no alto de monte, são 2 templos mais próximos. Quem não quisesse caminhar para norte, podia caminhar mais para o sul, mas é sempre facilitado. O inimigo quer que nós pequemos o máximo possível e facilita ao máximo possível. Mas o que nós podemos concluir é:
o sacerdócio idólatra surge no coração do demônio e é executado por aqueles que o adoram. Portanto, não nos associemos, não admitamos, sob hipótese alguma, qualquer espécie de mediação de sacerdócio entre nós e Deus que não seja o do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma segunda coisa importante sobre o sacerdócio é que ele tem natureza vocacional. O que é isso? O que nós entendemos por vocação? A partir do verso 4, o escritor diz: ninguém toma essa honra para si mesmo, somente quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. No contexto do escritor desta carta, o sumo sacerdote em Israel exercia o sacerdócio comprando, subornando as autoridades para que ele pudesse exercer o sacerdócio. E o escritor aos Hebreus vai dizer assim: mas não é assim que funciona. Não é por autoindicação. O nome disso de comprar o título religioso é chamado normalmente de simonia. Não é assim que alguém chega ao sumo sacerdócio. É por chamado. Desde a primeira vez que alguém recebe formalmente na Bíblia a função sacerdotal, fica claro que não foi uma escolha pessoal. Arão foi chamado para ser sacerdote quando ainda não havia nada que indicasse o sucesso da religião dos judeus. A nação estava para ser formada. Israel já estava sendo chamado por Deus de uma nação de sacerdotes, uma nação de adoradores, lá em Êxodo 19. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus mandando Moisés falar com o povo. Então, quando Deus estabelece Arão e os seus filhos como sacerdotes, não era uma função que alguém pudesse dizer assim: puxa vida, eu quero ser sumo sacerdote, eu quero ser sacerdote para me dar bem. Não era. Não era a carreira que alguém pudesse almejar. Não, eu vou ser bem sucedido na minha carreira de sacerdote. Não era. Não tinha templo, não tinha nem tabernáculo ainda, o sacrifício ainda, tudo precisava ser organizado, a lei ainda estava sendo dada, enfim. Não era algo que alguém olhasse e cobiçasse. E aqui a gente vê então essa característica do sacerdócio, ela é vocacional. Ela é um chamado de Deus para que o homem execute a sua vontade, como o próprio Jesus afirma a seu respeito lá em João 6. Eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Ao cumprir a vontade do Pai, o Senhor é glorificado, o Filho glorificado também no Pai. Se alguém quer ser bem-sucedido servindo ao Senhor, tem que buscar ser bem-sucedido no serviço ao Senhor e não em ser servido em nome do Senhor. E Jesus fez exatamente isso, ele serviu. Ele cumpriu a vontade do Pai, cumpriu o seu mandato com fidelidade. Então, em Cristo, este princípio vocacional que houve lá em Arão, ele é reafirmado. Só que de uma maneira um pouco diferente. Cristo não era da descendência de Levi. Ele não era um levita. Cristo não era descendente de Arão. Ele não era de linhagem sacerdotal. Então, Cristo jamais poderia, se a questão fosse genealogia, jamais poderia chegar lá no templo e dizer: eu me sinto vocacionado, eu quero ser sacerdote,
eu estou me oferecendo como voluntário. Mas pastor, tem exemplo de voluntariado na Bíblia. Por exemplo, Samuel foi dado lá pela mãe dele. Ele era levita, ele era descendente da tribo de Levi. Ele podia. Um levita podia ser entregue, como aconteceu com Samuel. Mas Jesus não. Jesus era da tribo de Judá. No entanto, ele é chamado para exercer um sacerdócio num templo superior, num templo celeste, num templo que foi feito não por mãos humanas, e um templo que nenhum sacerdote humano jamais conseguiria entrar. Mas ainda assim, ele foi constituído por Deus. Na nossa igreja, quando alguém quer ser pastor, entre outras coisas, ele precisa provar que está sendo vocacionado, ele precisa ser reconhecido pela igreja, ele precisa ser reconhecido pelo conselho da igreja, e ele precisa ter esse reconhecimento autenticado pela imposição de mãos do presbitério. Isso já vem desde os dias de Paulo, quando ele fala sobre Timóteo em 1 Timóteo 4. O sacerdócio de Cristo não foi assim. Ele é autenticado pela escolha do próprio Deus, e é Deus quem o apresenta aos homens e chama Jesus de Filho amado, a quem os homens devem ouvir. E o verbo ouvir está no imperativo. Não é uma questão de se você quiser, é ouça, porque este é autenticado por mim. Uma outra coisa interessante dentro da linhagem sacerdotal é que os homens podiam fazer escolhas entre eles. Era possível, de diversas maneiras. Mas no caso de Jesus, não há a participação de homem algum. A vocação é única e exclusivamente de Deus. Porque Jesus não é da mesma linhagem sacerdotal dos levitas. E o escritor vai dizer que ele é da linhagem sacerdotal de Melquisedeque. E quem é Melquisedeque? É um personagem que aparece, que recebe dízimos de Abraão. Ninguém sabe quando e onde ele nasceu, ninguém sabe quando e onde ele morreu. E o escritor aos Hebreus diz que por causa disso Melquisedeque é um tipo de Cristo em sua eternidade. Homem sem dias, sem começo ou fim. É claro que ele nasceu e morreu, mas a ideia é: ninguém pode precisar quando ele nasceu, ninguém pode precisar quando ele morreu. Recebeu dons das mãos do próprio Abraão, e em Abraão, Levi, que ainda não havia nascido, ofereceu sacrifícios também, ofereceu dons a ele. A ideia é que o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao levítico, e que Cristo é este que era tipificado lá atrás na figura de Melquisedeque. Quando o texto dos Hebreus fala que o Senhor disse assim: tu és meu filho, eu hoje te gerei, que também é uma autenticação do ministério de Cristo. Gerar não tem aqui apenas o sentido de geração física, como um pai e uma mãe geram, mas também de geração espiritual e de estabelecimento de um novo padrão. Vinha uma ordem sacerdotal em Levi, e em Jesus o Senhor diz: há uma nova ordem sendo colocada. Algo novo está acontecendo, algo novo veio à existência. E não há dúvida de que Cristo representa isso, e na própria carne ele experimenta aquilo que antes era apenas tipificado pelos animais. Ele obedece de uma maneira que nenhum homem podia obedecer, mas ele obedece representando aos homens. Ele assume a nossa natureza, mas ao mesmo tempo ele nos representa diante de Deus. Uma nova ordem, não é mais aquele sacerdote que de tempos em tempos tinha que ser substituído. Agora é o sacerdote em quem habita, lá em Colossenses 2, em quem habita corporalmente a plenitude da divindade.
E é interessante que o verbo habita, na língua original, tem um sentido de algo que foi estabelecido imutavelmente. Não é que habitou nos dias da carne, não é que habitava apenas nos dias que Paulo escreveu, mas em que habita permanentemente. Em Cristo, habita corporalmente, de maneira permanente, a plenitude da divindade. Por isso ele é este sumo sacerdote eterno e perfeito, vocacionado por Deus, dado por Deus em nosso favor. É por isso que, passados 2000 anos praticamente, faltam só mais uns 10 anos para completar aí os 2000 anos, nós ainda temos um sumo sacerdote em quem habita corporalmente a plenitude da divindade. Nós ainda temos um sumo sacerdote perfeito e infalível, que como homem nos apresenta ou nos representa diante de Deus, mas como Deus, ele intercede eficazmente. Terceiro, para a gente caminhar para a conclusão, o sacerdócio de Cristo é superior. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, ofereceu com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e foi ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Por isso foi nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Se a gente pesquisar nas mais diversas formas de religião, a gente vai perceber que existem gradações entre os sacerdotes. Uma escala de representatividade, de honra e de poder. Por exemplo, aqui no Brasil nós conhecemos bem a igreja romana, e nela nós temos sacerdotes, bispos, arcebispos, primaz, em alguns casos especiais patriarcas, cardeais e finalmente o papado, que a si mesmo deu o título de representante do Filho de Deus. Ou seja, todos eles reconhecem que tem alguém superior, inclusive o próprio Papa, que se reconhece apenas como um representante. O autor da carta aos Hebreus, ele não pensa diferente. Ele diz assim: existe algo superior. No entanto, ele não apresenta para a gente uma cadeia de hierarquia. Ele só apresenta Jesus. Se as outras religiões têm uma hierarquia, que as pessoas vão galgando degraus, o escritor aos Hebreus diz assim: Jesus é o único que ofereceu a si mesmo como oferta pelo pecado. E ele vai lembrar, por exemplo, os dias, os momentos de oração angustiada de Jesus lá no jardim do Getsemane. E ali ele se coloca à inteira disposição do Pai para efetuar o propósito para o qual veio ao mundo, que era dar a sua vida em resgate de muitos pecadores. Eu já ouvi pessoas falando assim: tá vendo? Jesus orou pedindo ao Pai: passa de mim esse cálice, e ele não foi atendido. Não, ele foi atendido. A oração de Jesus foi: faça-se a sua vontade. Mateus 26. Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, e aqui na língua grega tem duas adversativas. O mas, tem um mas, assim, mais ou menos, tipo: eu queria comer lasanha, mas só tinha pizza. Aí você come a pizza. Mas não é o caso aqui. Aqui é uma adversativa forte. Eu queria comer lasanha, mas eu só comeria se fosse lasanha. Mas tinha pizza, tinha carne, mas eu não queria. Eu só queria lasanha. É esse o sentido. Um mas forte e que não aceita nenhuma outra coisa. Então Jesus disse: olha, Senhor, Pai, não seja como eu quero, mas como tu queres. Eu sei que o cálice não vai passar. Vai ser como o Senhor quer.
Então nós podemos dizer que esta oração de Jesus foi respondida. Ele experimenta o cálice da ira de Deus em nosso lugar, a ponto de lá na cruz ele clamar, dizendo-se desamparado ou abandonado em grandes dificuldades, no meio de dores, sem o consolo paterno. Mas a sua oração foi: não é como eu quero, é como o Senhor quer. Ele sabia que era aquilo que Deus queria, porque ele veio para cumprir a vontade do Pai, está lá em João 6. E é por causa disso que ele vive para interceder por todos os que o Pai lhe deu. A gente vai ver isso mais para frente em Hebreus 7. E ele sabia que aquilo iria acontecer, porque lá em Isaías, no capítulo 53, vários séculos antes, já estava escrito no verso 11, que ele veria o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Você nota que o verbo verá, ficará. O meu servo justo com seu conhecimento justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Aqui na nossa tradução está tudo no futuro. Só que no hebraico está num modo chamado perfeito profético. Sabe o que significa? Que é como se o escritor estivesse vendo Jesus na cruz e assim ele está satisfeito com o que está fazendo. Aqui não há a menor chance de não acontecer. Na língua hebraica tem isso. Jesus pediu para que a vontade do Pai fosse feita, e ela foi. Jesus intercedeu como sumo sacerdote, como mega sumo sacerdote, ele intercedeu eficazmente pelos que o Pai lhe deu. E sabe quantos dos que o Pai lhe deu se perderam por causa da sua intercessão eficaz? Nenhum. Nenhum. Jesus é o sacerdote perfeito, porque somente Jesus entregou a si mesmo por nós, somente Jesus é o Filho de Deus, e somente por ele o homem tem acesso a Deus. Por meio dele, por isso ele é o autor da nossa salvação, por meio dele o homem pode chegar-se a Deus sem temor, em plena certeza, em plena confiança, que é fruto da fé em Deus. O nosso superior, excelso, elevado, sumo sacerdote, ele é superior aos homens, porque o sacerdócio dos homens era limitado quando era legítimo e hoje é ilegítimo quando se propõe a fazer intermediação entre o homem e Deus. O sacerdócio dos homens, entre os homens, atualmente é voluntariado. O sacerdócio de Cristo é uma dádiva de Deus. E finalmente, o sacerdócio de Cristo é perfeitamente eficiente, porque só Ele, sendo o Filho de Deus, pôde pagar o preço dos nossos pecados. Podemos confiar no nosso mega sumo sacerdote, no nosso sacerdote que é superior a tudo e a todos, aquele que morreu por nós, aquele que intercede eficazmente por nós, aquele cuja intercessão nunca é recusada, simplesmente porque ele intercede para que o Pai lhe dê aquilo que o Pai já lhe deu, aquilo que ele resgatou com seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário. É por isso que nós podemos olhar para Cristo com plena certeza, com plena confiança, com plena fé. E é por isso que buscar a intercessão de homens, de objetos, de animais, de astros, de quaisquer elementos, é pura perda de tempo, é pura vacuidade. E pior ainda, é buscar a associação com demônios, segundo diz Paulo na sua carta aos Coríntios.